Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Antes de começar o vídeo de hoje, já aproveita e se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo, porque tem vídeo novo toda semana aqui no canal. Aproveita e deixa o like pra mim no comecinho, que me ajuda muito na divulgação, então não esquece. Me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela, me acompanhem por lá. E agora, bora começar o caso de hoje. Steven Walter Plattle nasceu no ano de 1975 nos Estados Unidos e sua mãe se chamava Grace. Aos 20 anos de idade, em 1995, ele começou a conversar com uma garota de 15 anos pela internet e seu nome é Alyssa. Pouco tempo depois, eles começaram a se encontrar e eventualmente começaram a namorar. Alyssa acabou fugindo da sua família em San Antonio, no Texas, para se mudar para Nova York com o Steven. Não demorou muito tempo para que ela engravidasse. Ela tinha 17 anos quando ela deu à luz a uma menina que eles chamaram de Denise. Só que quando o bebê tinha 8 meses de idade, eles decidiram colocar para adoção, porque a Alyssa falou que ela e o Steven eram muito novos, muito jovens, eles não tinham condições financeiras de criar esse bebê. Só que aí, posteriormente, a Alyssa acabou contando que, na verdade, um dos maiores motivos pra ela ter colocado a bebê pra adoção era porque ela já tinha presenciado algumas cenas que ela não gostou, que ela não achou certo. Cenas bem ruins que eu já vou relatar algumas pra vocês, só que a principal era o fato de que ela achava que o Steven tinha abusado do bebê. Então ela conta que desde o momento que a Denise nasceu, o Steven em nenhum momento parece ter se apegado à filha dele. Ela conta que ele não queria segurar a bebê no colo, que ele não tinha paciência alguma com a bebê, tipo, quando ela chorava, ele começava a gritar com ela, às vezes tampava a boca dela pra ela parar de chorar. Ela falou que ele beliscava a bebê por todo o corpo, então ela sempre achava vários roxos, assim, pelo corpo da Denise. Em determinado momento, a Alyssa conta que o Steven tava tão irritado com o choro do bebê que ele disse que não tava aguentando mais, que ele não sabia mais o que fazer, ele colocou a bebê dentro de um refrigerador que tinha na casa deles e deixava ela lá. E ele fazia isso para abafar o som, então a Alyssa conta que às vezes ele deixava um fresto do refrigerador aberto, às vezes ele fechava completamente e ela sempre tentava pegar o bebê, tirar de lá e ele não deixava. Ele obrigava a Alyssa a esperar um pouco e só quando ele deixava que ela podia ir pegar o bebê, lembrando que ela tinha só 17 anos de idade. E aí ela conta que às vezes ela abria, né, quando ele deixava e o bebê tava ofegante, encharcado de suor. Então ela pegava o bebê, saia correndo, se trancava no quarto para que ele não pudesse fazer nenhum mal para ela. E ela conta que era horrível e que ela não sabia o que fazer e que ela pediu desculpas sempre pra bebê pela vida que ela tava levando. Então ela conta que foi muito difícil tomar essa decisão, né, de colocar a Denise pra adoção, mas que ela sentia que era a coisa certa, que assim ela teria uma vida muito melhor, muito mais feliz e não com esses problemas, né, que tava tendo naquele momento. Então em 2006 eles colocam a bebê pra adoção. E depois disso, o tempo vai passando, eles acabam se casando, ela e o Steven, e depois eles têm mais 2 filhos. Já a Denise foi adotada por Anthony e Kelly Fusco e o seu nome foi mudado para Katie Rose. Ela foi criada como se fosse filha biológica do casal, juntamente com seu irmão adotivo, Kerry Gold. A família morava em Dover, a cerca de 130 quilômetros de distância de Nova York, onde os pais biológicos da Kate moravam. O irmão dela relata que inventou um apelido carinhoso para Kate, ele chamava ela de Pac-Man porque ela sempre estava comendo. Então a nova família dela levava uma vida muito tranquila, normal e feliz. A Kate adorava os animais e era vegetariana. Além disso, ela estudava na Dover High School e era uma aspirante artista, ela adorava desenhar tiras de quadrinhos. E seus planos eram ir para a faculdade Dutchess Community College e seguir uma carreira no ramo da publicidade online. Ela tinha um blog e em um post ela escreveu: "Uma caneta e algo para desenhar tornaram-se um lugar seguro para mim. A tinta se tornou minha arma contra regras e regulamentos. Para ser breve, para mim uma vida sem arte não é vida." Até que em janeiro de 2016, a Kate completou 18 anos e os pais dela já tinham contado para ela que ela era adotada, então ela resolveu procurar pelos seus pais biológicos através das redes sociais. Então ela encontrou eles, enviou uma mensagem e descobriu que agora eles estavam morando em West End, no condado de Henrico. E a Alyssa e o Steven ficaram muito felizes por ela ter entrado em contato com eles, ter tido interesse, né, em se reconectar com eles. Até que em agosto de 2016, a Kate estava prestes a entrar na faculdade quando ela decidiu
que ela não iria pra faculdade naquele momento, que ela iria morar com os pais biológicos. Os pais adotivos dela não ficaram muito felizes com a decisão, ficaram apreensivos. Eles queriam que ela seguisse com os planos dela de ir pra faculdade, estudar, só que ao mesmo tempo eles disseram que ela já tinha 18 anos, então eles acreditavam que ela já tinha idade suficiente pra tomar as próprias decisões, então se era isso que ela queria, eles apoiaram. Então ela vai morar com eles, só que a situação na casa da família não era muito agradável. O Steven e a Alyssa já estavam casados há alguns anos, só que o relacionamento dos dois não ia bem, eles decidiram se divorciar. Só que o divórcio não tinha acontecido ainda. Então, eles já não estavam mais dormindo no mesmo quarto, cada um dormia em um quarto separado, por conta dessa decisão deles de se separar, mas eles ainda moravam juntos. A Alyssa acabou contando que ela sofreu muito abuso durante todos os anos com o Steven, abuso verbal, abuso emocional. Ela disse que durante todos esses anos ela sempre pisava em ovos, quando o assunto era ela e o Steven, que eles brigavam, que ele era muito temperamental e que tudo dependia do humor dele, que muitas vezes não era feliz, então quando ele não tava bem, ele simplesmente surtava, ele quebrava as coisas, ele gritava. Ela falou que muitas vezes ele fez essas coisas na frente das crianças, então realmente não era um ambiente saudável. Outra coisa que a Alice contou foi que antes da Kate mudar pra casa deles, o Steven já tinha dito que se ela abandonasse ele, saísse de casa, ele iria acabar com a própria vida. Ele disse que ia estourar os miolos dele. Então ele meio que ficava ameaçando ela com isso, e ele disse que ele ia filmar e dar um jeito de que esse vídeo chegasse nela, porque ele queria que ela visse. A Alyssa conta que ela acreditava que o Steven tinha melhorado bastante, porque ele não tratava as outras duas filhas do casal da mesma forma como ele tratava a Kate, né, quando ela ainda morava com eles, antes de ir pra adoção. Então ela achava que ele tava melhor, só que ainda assim ele tinha esses comportamentos, de vez em quando, essas explosões de raiva. Então realmente ele era muito temperamental. Então basicamente ela fez vários relatos de coisas que o Steven fazia, assim, nesses momentos dele. Ela conta que ele sempre arremessava as coisas pela casa, quebrava as coisas, socava a parede. E ela disse que uma vez o gato do vizinho entrou na garagem deles, e ele tava em um desses momentos dele de raiva, e ele pegou o gato, matou o gato com as próprias mãos e usando algumas ferramentas. E depois que o animal estava morto, ele embrulhou e jogou no lixo, como se não fosse nada. E ela disse que ele fez isso porque ele não gostava de gatos. Aí ela conta também que, apesar dele não ter abusado das filhas, da mesma forma como ele abusou da Denise, né? Ele tratava elas muito mal, ele humilhava as filhas, gritava com elas. Outro relato também que é bem chocante, assim, é que uma vez, uma das meninas, das filhas deles, ela tinha 3 anos de idade e ela fez xixi nas calças. O Steven ficou bravo, então ele pegou a criança, colocou dentro da banheira, no banheiro, com a roupa encharcada, e falou que ela ia ter que ficar lá esperando até que a mãe chegasse pra limpar ela, e deixou a criança lá por horas até a Alyssa chegar em casa. Então ela chegou e encontrou a criança lá no banheiro, tremendo de frio, e aí a criança perguntou se agora ela poderia sair da banheira, porque o pai obrigou ela a ficar lá todo aquele tempo. Então a Alyssa conta que ele parecia não se importar com nada disso que ele fazia. E ela conta também que uma das filhas do casal está no espectro do autismo, e que o Steven costumava chamá-la de retardada na cara dela. Ela brigava com ele por conta disso. Ela fala que tentava proteger as filhas com unhas e dentes e tentava mantê-las longe do pai. A Alyssa, inclusive, contou pra Kate, né, que o pai biológico dela, que o Steven havia abusado dela quando ela era apenas um bebê, e que a principal razão de terem colocado ela pra adoção seria justamente essa, né, a própria segurança dela. E a Alyssa disse que a Kate não demonstrou preocupação em relação a isso, ela não quis se afastar da família e nem deixar de morar com eles. Ela relata que o comportamento do Steven começou a mudar, assim, de maneira drástica depois que a Kate foi morar com eles. Ele passou a usar roupas mais justas, camisetas descoladas, começou a raspar a barba, deixar o cabelo crescer, ele começou a se tornar mais vaidoso, coisa que ele não fazia antes. E ele estava desempregado, então ele passava o dia todo em casa com as filhas, enquanto a Alyssa trabalhava como supervisora de uma T-Mobile. Por volta de 6 semanas após a Kate se mudar para a casa dos pais biológicos, o Steven dormiu no chão do quarto dela. A Alyssa se preocupou com a situação imediatamente. E aí, na noite seguinte, ele repetiu e foi dormir lá no chão novamente. Ela decidiu confrontar o Steven, mas ele foi bem ríspido com ela, dizendo que aquilo não era da conta dela, e simplesmente saiu de casa acompanhado da Kate. Em novembro de 2016, a Alyssa decidiu sair, né, da casa que eles moravam juntos,
e passou a compartilhar a custódia dos filhos com o Steven. Até que em maio do ano seguinte, 2017, a Alyssa acabou lendo o diário de uma das suas filhas, de 11 anos de idade, e ela descobriu que o Steven e a Kate estavam tendo um relacionamento e que a Kate estava grávida do próprio pai. Ainda no diário, a criança escreveu que o Steven instruiu ela e a irmã a chamarem e se referirem a Kate como madrasta. A criança escreveu: "Meu pai também chama o bebê de Kate de bebê dele. Meu pai até diz que ela é minha madrasta. Ele não quer nem que eu chame mais ela de irmã." A Alyssa fica em choque quando ela lê essas coisas e ela imediatamente liga pro Steven pra descobrir se tudo aquilo é verdade. Então ela pergunta se realmente ele tá tendo um relacionamento com a própria filha e se ela está grávida. Então ele diz que sim, que ele achou que ela já sabia e que eles estão apaixonados. Então ela surta, ela começa a dizer que ele tá louco. Então ela começa a gritar com ele, começa a dizer que ele tá doente e aí ela fala que a Kate é apenas uma criança e depois de desligar o telefone ela liga pra polícia. Até que 2 meses depois da finalização do divórcio entre a Alyssa e o Steven, no dia 20 de julho de 2017, no meio da investigação policial sobre o caso de incesto, que a Alyssa tinha relatado, o Steven e a Kate se casam em Parkton, Maryland, em uma cerimônia à beira do lago. Para conseguir se casar, eles mentiram que não eram parentes e assim eles conseguiram. Os pais adotivos da Kate estavam presentes, eles posaram para uma foto no dia do casamento, assim como a Grace, mãe do Steven, também estava lá e ela já tinha 72 anos. E os pais da Kate acreditavam que não tinha nada que eles pudessem fazer sobre o que estava acontecendo, já que ela já estava grávida, e decidiram que a melhor escolha naquele momento era simplesmente apoiar a filha que eles tanto amavam, na decisão que ela tomou. Então o filho do casal nasce no dia 1º de setembro de 2017 e seu nome é Bennett Pladdle. A família se mudou para uma casa que ficava em uma rua que era uma rua sem saída. Ficava em Knightdale, Carolina do Norte. E a princípio, eles pareciam felizes, só que essa felicidade do casal não durou muito. Em pouco tempo, a Kate começou a perceber quem realmente o Steven era. Ele começou a se tornar agressivo, abusivo com ela. Até que em janeiro de 2018, os dois foram presos sob acusação de incesto e eles também foram acusados de adultério e contribuição para a delinquência. Foram extraditados para o condado de Henrico para enfrentar as acusações. Eles receberam uma fiança de $1 milhão e foram detidos no centro de detenção do condado de Wake. A Kate foi libertada no dia 28 de fevereiro com uma fiança de $12 mil e ela não podia mais ter contato com o Steven. As condições da libertação dela incluíam que ela voltasse a morar com os pais adotivos, mas ela tinha permissão para viajar para fora do estado. No dia 16 de março, no mês seguinte, o Steven foi libertado da prisão sob fiança de $28 mil, com a condição de não ter contato algum com sua filha biológica, com a Kate, e que ele nem poderia mais morar na casa em que os dois estavam morando juntos. A custódia do filho deles, do Bennett, ficou para a mãe do Steven, para Grace, como parte do acordo judicial de libertação dos dois. O advogado do Steven, que se chama Rick Friedman, disse que nunca houveram alegações de que o Steven teria pressionado ou forçado a Kate a ter um relacionamento com ele, que todas as relações e contato que eles tiveram haviam sido consentidos por ambas as partes. Então ele fala que esse é um caso de uma garota de 18 anos que aparece na porta de um homem de 40 anos que está passando por momentos difíceis com a esposa e que eles têm um vínculo porque eles são biologicamente relacionados, mas não tinham contato até esse momento, até eles terem um relacionamento. Ele fala que o Steven estava completamente apaixonado por ela, tanto que superava a questão deles serem biologicamente relacionados. E, gente, sinceramente, essas coisas que o advogado falou nem entra na minha cabeça um negócio desse, assim. Esse é um dos piores casos que eu li recentemente, de verdade. E aí, enfim, o juiz disse que eles não poderiam mais manter contato, E aí a Kate volta a morar com os pais dela em Nova York. E aí ela ia 2 vezes por semana, na terça e na quinta, pra Waterbury, que é onde a mãe do Steven mora, e ela estava com a guarda do filho da Kate, então ela ia pra lá pra poder visitar a avó e o filho. Até que no dia 12 de abril de 2018, era uma quinta-feira, a Kate sai da casa dela com o Anthony, pai dela. Os dois entram no carro e eles estavam prestes a ir pra Waterbury pra fazer essa visita semanal. O Steven estava dentro de uma van próxima deles, só que eles não perceberam, então eles saem com o carro e ele começa a seguir o carro deles. Até que quando eles chegam próximos de New Milford, Connecticut, algumas testemunhas relatam terem ouvido tiros. Imediatamente a polícia é chamada para o local e lá eles encontram a Kate e o seu pai mortos a tiros dentro do carro deles.
A polícia recebe informações sobre o veículo do suspeito, que era uma minivan, né, que o Steven estava dirigindo. Então, quando eles encontram a minivan a vários quilômetros de distância do outro lado da divisa do estado, em Dover, o suspeito foi encontrado morto, com um ferimento de bala auto-infligido. A testemunha que ligou para a polícia disse que o carro da vítima estava em um sinal, parado, quando o atirador em uma minivan azul contornou outros 2 carros, parou ao lado dele e atirou nas vítimas, depois fugiu. O pai da Kate, o Anthony Fusco, tinha 56 anos, ele era ex da guarda costeira e agente penitenciário. E ele morreu ao lado de sua filha Kate, de 20 anos, que também faleceu no local. Eles foram encontrados pela polícia por volta das 8h40 daquela manhã. Pouco tempo depois, a mãe do Steven liga para a emergência dizendo que Steven tinha matado o seu bebê. Ela diz que ele deixou o bebê já morto e falou para sua mãe para chamar a polícia e para não ir ver o bebê. Ela relatou que a Kate tinha terminado com ele um dia antes por telefone e que ela estava em Nova York e ele disse que estava a caminho depois de levar o bebê para lá e depois ele voltaria para casa. Então, por volta das 9 da manhã do mesmo dia, o filho de 7 meses do Steven e da Kate foi encontrado morto na casa onde o casal morava antes de serem presos. O chefe de polícia de Nightdale, Lawrence Capps, disse que eles estavam com o coração partido e tristes com a morte dessa criança e tentando entender todos os fatores que levaram a essa morte sem sentido. Eles falaram que essa é uma tragédia horrível que ninguém previu. O advogado do Steven disse: "Eu realmente acredito que se os juízes, o promotor ou os advogados de defesa nesse caso tivessem alguma pista de que a criança menor ou qualquer pessoa seria prejudicada, não haveria uma fiança estabelecida para nenhuma das partes." A Kate e o Anthony, pai dela, foram sepultados juntos em abril de 2018 e a Alyssa mandou flores pro local, só que ela decidiu não ir até lá porque ela não queria atrair ainda mais a atenção da mídia, né, no caso. E eu juro pra vocês que esse é um dos piores casos que eu li recentemente, assim, porque ele é um caso muito recente, tipo, foi em 2018. E todas as circunstâncias desse caso são extremamente horríveis, assim, porque a Kate era muito nova e ela tomou decisões muito ruins, mas ela tinha, tipo assim, uma vida inteira pela frente. Então é horrível em todos os sentidos. Enfim, quero muito saber o que vocês acharam desse caso, então me contem aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação dos vídeos aqui do canal. Se você é novo por aqui, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. Me acompanhe nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo.